Olá, vamos aqui dar continuidade à nossa aula de modelagem de sistemas elétricos, partindo agora para a parte da simulação. Então aqui a gente vai explorar o comportamento dinâmico de um circuito RLC em série, simulando a resposta da tensão no capacitor para os diferentes valores de resistência. Nosso código vai usar equações diferenciais, que já foram abordadas na última aula, e integração numérica para visualizar os regimes, tanto subamortecido, criticamente amortecido e superamortecido. É lógico que, para contextualização, os circuitos RLC eles são fundamentais, no geral, na eletrônica e nos sistemas de controle. E é importante ressaltar que a resposta do nosso sistema ele vai depender bastante do nosso fator de amortecimento, que é calculado por R dividido por 2 raiz de L sobre C. No passo a passo aqui, para vocês entenderem o código, primeiro nós temos a importação das bibliotecas, NumPy, Matplotlib e SciPy Integrate. Nós temos os parâmetros do circuito, a indutância, a capacitância e a tensão da fonte. Aqui a gente define eles. Nós temos também a equação diferencial do nosso circuito, que é modelada por uma equação por um EDO de segunda ordem, mas a gente transforma ela em um sistema de EDOs de primeira ordem, com Q0 igual a Q de T, a nossa carga no capacitor, e o Q1 igual a dQ dt, que é a corrente que passa pelo circuito. Configurando a nossa simulação, a gente botou um tempo de 0 a 0,1 segundos, com 1000 pontos, e nossas condições iniciais vão propor carga e correntes iniciais nulas. Foi feita a simulação para diferentes sistemas, como eu falei, uma para R igual a 0, R igual a 20 e outra para R igual a 200. A gente logo mais vai observar o comportamento nesse sistema. E no caso aqui a plotagem de resultados, a gente vai ter a tensão no capacitor plotada para cada R. E o fator de amortecimento, lógico, sendo exibido na legenda. Então vamos aqui. Pronto. O que acontece? Para R igual a 0, a gente tem o nosso fator de amortecimento igual a 0, ou seja, a gente tem oscilações sustentadas, sem perda nenhuma. Para a nossa resposta crítica com o R igual a 20, nós temos o fator de amortecimento dando 1, a gente tem ou seja, a gente tem uma transição entre regimes, por assim dizer. E quando a gente aumenta muito a nossa resistência, veja que o nosso fator de amortecimento ele sobe bastante. Então, isso causa um decaimento lento, o chamado superamortecido, como vocês podem observar. Agora sim, e se a gente modificar a nossa fonte contínua para uma fonte alternada? Então, aqui eu fiz um novo código para a gente analisar o comportamento desse circuito respondendo a uma fonte alternada de 60 Hz, que é muito comum em sistemas de energia elétrica. E a gente tem aqui que a principal diferença é que a tensão da fonte ela vai variar no tempo como um senoide. Nas principais mudanças do código, a gente tem uma nova função VDT, que vai ser a nossa equação de onda. No caso, a nossa tensão vai ser em função do tempo, uma amplitude V, amplitude, e uma frequência. Lógico que a gente tem que dar uma ajustada nos nossos parâmetros, que são, no caso, o fato de eles serem reduzidos vai fazer com que a gente observe um pouco melhor a resposta transitória num regime permanente. Simulamos 5 ciclos de onda AC, e vamos lá, o resto é basicamente todo igual.
Né? Você pode notar que nessas linhas coloridas, né, no caso, o que mostra a tensão do nosso capacitor, ela responde, como ela responde nos nossos primeiros ciclos, e ela meio que vai se estabilizando com o tempo, né? A amplitude ela vai se estabilizando em relação à nossa fonte, né? Tanto a amplitude quanto a fase. Né? E por que isso daqui acontece? Né? Por que a resposta do capacitor ela não acompanha instantaneamente a nossa fonte AC? Né? Primeiramente, numa explicação física, a gente tem que a tensão do nosso capacitor ela vai ser o quê? Ela é V de C igual a Q sobre C, né? Isso acontece, né, ela não vai seguir instantaneamente por causa de dois fenômenos. Primeiro, por causa da inércia da corrente no indutor, né, no nosso indutor L. Ela não pode mudar abruptamente por causa da lei de Lenz. Né? E segundo, por causa da carga pela descarga do capacitor. Ou seja, o capacitor ele armazena energia elétrica e requer um tempo para recarregar, né, para carregar e descarregar. A corrente máxima ocorre quando o VC é igual a zero, né? Ou seja, quando a gente tem uma defasagem de 90 graus da tensão da fonte em circuitos puramente relativos. Né? Ou seja, quando a gente resolve matematicamente, a gente percebe que o transiente ele decai exponencialmente, dependendo do fator de amortecimento. Né? E no regime permanente, ele vai oscilar na mesma frequência da fonte, mas com uma amplitude, uma defasagem determinado pela impedância. Aqui a gente consegue observar os primeiros ciclos, né, o transiente, meio que lutando, né, mostrando essa luta entre a fonte e a energia armazenada no indutor e no capacitor. E como depois de alguns ciclos o sistema ele se estabiliza no regime permanente. Bom, eu espero que vocês tenham basicamente entendido, né, como é feita essa modelagem, né, as mudanças no sistema ocasionadas pelos diferentes valores de resistência. E fiquem atentos para o próximo vídeo de sistemas mecânicos. Né? Vai ter uma simulação lá também. Lembrando que o mapa mental vai sempre estar aí disponível para quem quiser revisar.